Olá, queridos irmãos, queridos alunos. Aqui é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico no Tucuruvi, quem está falando. E este é o nosso curso Panorama do Novo Testamento, aula 25, áudio 1. Ok, queridos, depois de, na última aula, nós estudarmos, a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, que ele empreendeu junto com Barnabé, agora nós vamos hoje, então, falar um pouco sobre a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, que está, então, narrada aqui no livro de Atos. E para isso, eu vou direto aqui para o capítulo 15 do livro de Atos, a partir do versículo 36. Então diz o seguinte, a palavra de Deus aqui. Diz que alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Então, a segunda palavra de Deus aqui, Paulo, falou com Barnabé para que eles voltassem naquelas cidades onde eles haviam evangelizado, onde eles haviam plantado igrejas. Paulo então convida Barnabé para que eles voltassem para aquelas cidades, para ver como estavam os irmãos, para ver como as igrejas estavam caminhando. Mas o texto bíblico nos diz o seguinte, no versículo 37, que Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Então, vocês se lembram, que eu disse para vocês, baseado aqui no texto bíblico, que João Marcos, na primeira viagem missionária, João Marcos foi juntamente com Paulo e com Barnabé, mas João Marcos desistiu de continuar na primeira viagem missionária, ele desistiu de continuar na equipe, e voltou, regressou para Jerusalém. Então, agora, quando eles estavam planejando partir para a segunda viagem missionária, acontece uma situação aqui, um impasse, porque Barnabé, ele queria levar novamente João Marcos, Barnabé era um homem assim, muito, aparentemente, pelo que a gente percebe na Bíblia, um homem muito diplomático, talvez o temperamento dele fosse fleumático, aquele, como a gente diz, aquele pastorzão que queria dar uma segunda chance para João Marcos. Já o apóstolo Paulo, ele já com um temperamento diferente, a gente percebe que Paulo ele tinha um temperamento colérico, e ele não achava justo que eles levassem de novo João Marcos, para que de repente João Marcos deixasse eles na mão novamente, Então, criou-se um impasse ali, e o texto bíblico diz aqui para a gente, no versículo 39, o seguinte: houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então, esse fator, João Marcos, essa questão, veio a trazer uma desavença tão grande entre Paulo e Barnabé, que eles terminaram se separando um do outro, Ou seja, nós percebemos aqui que a partir desse momento, duas equipes missionárias vão ser formadas, o texto bíblico diz que Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Então, Barnabé, se separou de Paulo, Barnabé levou consigo a João Marcos e foi para a ilha de Chipre, que era um lugar, um dos lugares nos quais eles tinham passado na primeira viagem missionária. Então, Barnabé vai com João Marcos para Chipre, ao passo que o apóstolo Paulo, ele escolhe Silas, que tinha vindo de Jerusalém. Lembra-se que quando Barnabé e Paulo haviam ido para Jerusalém para resolver aquela questão, se os gentios deveriam ser circuncidados ou não, o texto bíblico diz que Silas subiu com Paulo e Barnabé para Antioquia, Então, Paulo ele escolhe esse
discípulo chamado Silas, né, convida Silas, escolhe Silas e parte também para fazer, né, a sua. Então, a gente conhece essa viagem como segunda viagem missionária de Paulo. Então, Barnabé e Marcos vão para Chipre e Paulo e Silas, eles vão ali para a região da Frígia, né? Eles vão visitar aquelas cidades de Derbe, de Listra, de Icônio, de Antioquia da Psídia, né? Onde eles tinham passado pela primeira viagem missionária. Então, gente, aqui eu acho interessante a gente destacar o seguinte, né? Veja que o texto bíblico não esconde o fato de que houve uma grande desavença entre Barnabé e Paulo, né? É interessante isso, né? A palavra de Deus não esconde esse fato, né? Então isso nos ensina, né, irmãos, que a obra de Deus ela é realizada por seres humanos falhos e limitados, né? Cada um ali, Paulo e Barnabé, cada um deles tinha suas razões dentro dos seus pontos de vista, né? Paulo tinha a sua razão, ele, ele não queria arriscar, não é, que de repente João Marcos os abandonasse uma segunda vez. Paulo achava muito importante, a gente entende, né, que Paulo achava muito importante que a equipe missionária fosse uma equipe comprometida, forte, porque realmente você percebe que em todos os lugares por onde eles passavam, havia muita perseguição, eles passavam por muitas dificuldades de várias ordens, né? Então, Paulo temia levar João Marcos e, de repente, ele abandoná-los novamente. E, do seu ponto de vista, Barnabé também tinha sua razão, que era o desejo de dar uma nova chance para o rapaz, né, para esse obreiro, não é? Então, o fato é que cada um tinha suas razões dentro dos seus próprios pontos de vista, né? Seja como for, queridos, o fato é que a partir disso daqui, não é como diz a palavra de Deus, que todas as coisas cooperam, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. O fato é que até mesmo através dessa desavença, algo de bom surgiu, né? Ou seja, surgiram duas equipes. Se a princípio era apenas uma equipe missionária, agora surgiram duas equipes missionárias, né? E o texto bíblico diz para nós, então, que surgiram duas equipes missionárias. No entanto, a narrativa do livro de Atos não vai falar mais sobre Barnabé, não vai mais nos dar informação sobre o ministério de Barnabé, e vai se concentrar então agora no ministério do apóstolo Paulo, né? Aqui, então, o evangelista Lucas, que também escreveu o livro de Atos, ele vai se concentrar em narrar o ministério do apóstolo Paulo, a sua segunda viagem missionária, depois a sua terceira viagem missionária, depois a sua viagem até Roma, né? Quando Paulo é preso e é levado a Roma. Então é isso. Bom, vamos então seguir aqui. O texto bíblico nos diz, na sequência, no capítulo 16 de Atos, que Paulo, né, e Silas, eles chegaram às cidades de Derbe e Listra, né, e Icônio, aquelas cidades, elas ficavam muito próximas umas das outras, né, Derbe, Listra, Icônio, né, Antioquia da Psídia um pouquinho mais distante, mas também ali naquela região. Então, o texto diz aqui que eles chegaram ali naquela região e que havia ali um discípulo chamado Timóteo. Olha aqui, então aparece no texto bíblico a figura de Timóteo, né, que é um personagem bíblico importante e interessante aqui do Novo Testamento, não é? Timóteo aparece aqui e o texto bíblico diz que os irmãos ali daquelas igrejas davam bom testemunho de Timóteo e quis Paulo que ele fosse em sua companhia. Então, aqui nesse ponto da história, Timóteo passa a compor a equipe missionária do apóstolo Paulo. Então, agora, Paulo, Silas, né, e também Timóteo, então, a equipe
era formada, a partir desse momento aqui, de 3 membros, né? Paulo, Silas e Timóteo. E Timóteo é um personagem interessante porque ele era muito jovem nessa época, então ele foi discipulado pelo apóstolo Paulo, ele foi treinado pelo apóstolo Paulo, e posteriormente Timóteo se torna um pastor, não é? Paulo até escreve 2 cartas, né, para Timóteo. A gente tem na Bíblia a primeira e a segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, que são orientações pastorais para um pastor que era jovem, né? Então Paulo escreve para ele essas 2 cartas. Então Timóteo se torna essa figura também importante aqui no Novo Testamento, a ponto de o apóstolo Paulo escrever 2 cartas para ele, que estão na Bíblia, que estão no Novo Testamento, que entraram aqui no cânon sagrado das Escrituras. Muito bem, seguindo aqui. O texto bíblico diz aqui no versículo 6 do capítulo 16, o seguinte: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Esse texto ele é muito interessante, né, gente? Porque diz aqui que eles foram impedidos pelo próprio Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, e depois eles tentaram ir para uma região chamada Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu, né? Então, aquilo que a gente falou, né, em algum momento aí atrás, que a gente vê que é o Espírito Santo que está no controle das ações aqui no livro de Atos, abrindo portas e às vezes até fechando portas, né? Muito interessante. O desejo deles era pregar a palavra de Deus, mas o próprio Espírito Santo os impediu de irem para determinadas localidades, não é? Mas abriu a porta para eles irem para outras localidades. Então, era o Espírito Santo que dirigia, né, os apóstolos em relação a que cidade eles deveriam ir, né? Em que cidade eles deveriam pregar a palavra de Deus. Então, eu acho isso muito interessante. A gente poderia falar muitas coisas sobre isso aqui, mas infelizmente o tempo não nos permite. O fato é que a gente precisa, né, meus queridos, nós precisamos aprender a ser dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, nós precisamos estar atentos à direção do Espírito Santo de Deus, precisamos estar sensíveis, né, quando o próprio Espírito Santo de Deus está fechando uma porta e abrindo outra porta, né, porque nós sabemos que Deus pode, não é, nos dar direção dessa maneira. Às vezes, o próprio Deus fecha uma porta, não é, para nós e abre uma porta em outro lugar. Então, a gente tem que estar atento à direção que o Espírito Santo de Deus nos dá. Tanto que o texto bíblico diz que eles terminaram indo, então, para uma cidade chamada Troade, tá? Então, grave aí essa cidade, Troade. E o texto diz: à noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa à Macedônia e ajuda-nos. Então veja, eles tentaram ir para 2 lugares, não é, aos quais o Espírito Santo não lhes permitiu a ir, mas quando eles chegaram na cidade de Troade, Paulo teve uma visão, né, na qual um varão, um homem macedônio, dizia para ele: passa a Macedônia e ajuda-nos. E Troade era uma localidade mais ou menos próxima da Macedônia. Eles teriam que pegar uma embarcação para ir até a Macedônia, mas então aqui o que acontece? Veja que o próprio texto bíblico diz, no versículo 10, o seguinte: assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar
o evangelho. Então, a partir daquela visão que Paulo teve, a equipe missionária chegou à conclusão, então, que a vontade de Deus, que a direção do Espírito Santo, era que eles pregassem a palavra de Deus na Macedônia e não naqueles outros lugares que eles tentaram ir inicialmente, ok? Muito bem. Aula 25, áudio 2. Muito bem, gente. Uma coisa também interessante que a gente precisa destacar aqui é que aqui na cidade de Troade, não é, onde Paulo teve esta visão do varão macedônio, né, que pedia para eles passarem a Macedônia para ajudá-los, nesse ponto aqui, Lucas, que é o escritor do livro de Atos, ele também entra na equipe missionária de Paulo, né, porque o versículo 10 aqui do capítulo 16 diz o seguinte: assim que teve a visão, imediatamente procuramos. Veja que agora tem um nós aí, né? Um nós oculto aí, né? Procuramos partir para aquele destino, né? Então, até então, Lucas está narrando eles, né? Eles quem? Paulo, Silas, depois Timóteo, mas agora ele está narrando nós. Nós procuramos partir para aquele destino. Então a gente percebe aqui no texto bíblico que a equipe missionária agora ela é aumentada com mais um membro. Então, além de Paulo e de Silas, além de Timóteo, agora também Lucas passou a fazer parte aqui da equipe do apóstolo Paulo no decorrer da sua segunda viagem missionária. Muito bem, então vamos seguir aqui. O texto no versículo 11 diz: tendo, pois, navegado de Troade. Então eles saíram daquela cidade de Troade, que era uma cidade portuária, né, aquela cidade onde Paulo tinha tido a visão do varão macedônico. Então eles navegam de Troade, eles navegam lá para Macedônia e eles vão para uma cidade chamada uma cidade chamada Filipos, ok? Então eles vão para Macedônia e chegam a uma cidade chamada Filipos. E o texto bíblico diz que nesta cidade permanecemos alguns dias, versículo 12. Agora, versículo 13. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E, assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Então, o texto bíblico parece também demonstrar que nessa cidade de Filipos, aparentemente, não existia nenhuma sinagoga, não é? Que era aquela espécie de igreja onde os judeus se reuniam. Por isso, Paulo não foi a uma sinagoga, não procurou uma sinagoga, porque, ao que tudo indica, não havia sinagoga na cidade de Filipos. Mas eles foram para um local próximo de um rio, onde havia ali, pareceu a eles que havia ali, junto àquele rio, um lugar de oração. E ali eles encontraram um grupo de mulheres e começaram a falar, a pregar a palavra de Deus para essas mulheres. E o versículo 14 diz que certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava, não é? E o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Então, essa mulher chamada Lídia, né, ela se converteu, né, ela ouviu a pregação, ela se converteu, ela foi batizada e ela então pediu, né, que a equipe missionária ficasse hospedada na sua casa. Ao que tudo indica, Lídia ela era uma mulher de boa posição econômica, então ela hospedou a equipe missionária na sua casa, ali na cidade de Filipos. Aí o texto bíblico continua nos dizendo o seguinte, versículo 16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual
adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Então, o texto diz aqui, né, que saiu ao encontro deles, de Paulo, de Silas, da equipe, uma jovem possessa de um espírito adivinhador. E essa jovem, ela fazia adivinhações e dessa forma ela dava grande lucro aos seus senhores. Ela era uma escrava, né, que tinha esse espírito adivinhador e através dessas adivinhações dava lucro aos seus donos. E o texto diz no versículo 17 o seguinte: seguindo a Paulo e a nós, essa jovem então possessa, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então, por muitos dias aconteceu dessa jovem ir atrás deles clamando, né? Estas palavras aqui descritas no versículo 17. Então, Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. Então, Paulo ficou cansado daquela situação, né, e indignado, ele ordenou que aquele espírito maligno de adivinhação se retirasse daquela jovem. E o texto diz que na mesma hora aquele espírito saiu. Bom, qual foi a consequência disso? A consequência foi, né, conforme diz aqui no versículo 19, a seguinte: vendo os seus senhores, né, vendo os donos daquela jovem que tinha o espírito de adivinhação, vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. Então, quando os donos daquela jovem perceberam que o espírito de adivinhação havia saído dela e, portanto, eles não teriam mais lucro, né, com as supostas adivinhações que aquela jovem possessa fazia, eles agarraram, né, aqueles senhores daquela jovem que era possessa, eles agarraram Paulo e Silas e os arrastaram, né, para a presença das autoridades ali da cidade de Filipos. E o texto continua dizendo, né, levantou-se a multidão unida contra eles. E os pretores, que eram autoridades romanas ali da cidade de Filipos, né, os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, né? Então você veja aqui Paulo, né, e a equipe missionária, principalmente Paulo e Silas, sendo perseguidos, né, de forma muito até agressiva aqui, a multidão, o texto bíblico diz que a multidão da cidade, né, se uniu contra eles ali, e as autoridades da cidade de Filipos, então, rasgaram, né, mandaram rasgar as vestes, né, principalmente de Paulo e Silas, e mandaram açoitá-los com varas. Então aqui, Paulo e Silas foram açoitados, né? Versículo 23 diz assim: e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. E aí o texto também diz que o carcereiro, né, lhes prendeu os pés no tronco. Então veja que situação, né? Eles foram arrastados para a praça, a multidão se uniu contra eles, eles foram açoitados com varas, foram presos no cárcere, e lá no cárcere os seus pés foram presos em um tronco. Olha que situação Paulo e Silas estavam enfrentando aqui. Mas é muito interessante nesse texto, né, irmãos? É um texto bem conhecido, creio que muitos já conhecem. É muito interessante a reação que Paulo e Silas tiveram. Eles não ficaram se acusando um ao outro, buscando quem era o culpado por aquela situação, né? Eles não ficaram murmurando, eles não ficaram reclamando, eles não ficaram questionando a Deus, perguntando por que Deus tinha permitido que aquilo acontecesse com eles, porque eles sabiam, né? Eles já sabiam que o ministério de pregar o evangelho,
principalmente nessas localidades onde o evangelho ainda não havia sido pregado, eles sabiam que os esperava mesmo eram perseguições, eram prisões, eram açoites, eles estavam bem cientes disso, né? É muito diferente da igreja dos nossos dias, que não está disposta a suportar nenhum tipo de perseguição, nenhum tipo de tribulação, né? Já começa a questionar a Deus, já começa a querer saber o porquê, não é? Começa muitas vezes a murmurar, a reclamar, muito diferente, né, gente, da igreja dos nossos dias, né? Na igreja primitiva, os apóstolos, os discípulos sabiam que a fidelidade deles a Deus e ao Evangelho, muitas vezes iria levá-los justamente à perseguição, né? A açoites, a prisões e tudo mais. Então, aqui aconteceu isso. E qual foi a reação deles, então? Como eu disse, eles não ficaram murmurando, não ficaram reclamando, não ficaram acusando um ao outro, não ficaram procurando culpados, não ficaram decepcionados com Deus, não. A Bíblia diz aqui, versículo 25, por volta da meia-noite, então, dentro daquele cárcere, com as costas dilaceradas por terem sido açoitados, né, dentro de um cárcere, provavelmente mal cheiroso, sujo, com os pés presos ao tronco. O que eles estavam fazendo? Diz aqui o texto bíblico: Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Então, essa foi a reação de Paulo e Silas aqui, ao serem presos, ao serem açoitados, ao estarem com seus pés presos no tronco e ao estarem num lugar provavelmente úmido, sujo, né, e mal cheiroso. Qual foi a atitude deles? Eles oravam e cantavam louvores a Deus. E nós, o que nós fazemos quando nós passamos por uma situação assim aflitiva? Quando nós passamos por uma tribulação? Qual é a nossa reação? A reação deles aqui foi orar e cantar louvores a Deus, não é? E nós vemos aqui que a oração, que o louvor, né, gente, em meio à tribulação, abre as portas das prisões, né? Reverte as situações, né? Tem o poder de reverter as situações. Então o texto bíblico diz que, de repente, eles estavam ali orando e cantando louvores a Deus, e de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Então, a partir daquela atitude deles de orarem, de cantarem louvores a Deus, ao invés de murmurarem, de reclamarem, de procurarem culpados, quando eles passaram a orar e a louvar a Deus, houve um grande terremoto, né? E as cadeias que os prendiam foram quebradas, né? Foram soltas. E aí o texto bíblico diz, aqui no versículo 27, que o carcereiro, ele despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Então, o carcereiro, ele tinha a responsabilidade, né, de cuidar daqueles presos, de tal maneira que, quando as autoridades solicitassem esses presos, então que o carcereiro levasse esses presos até as autoridades. Mas quando ele percebeu ali, né, que as portas do cárcere estavam abertas, ele achou que os prisioneiros tinham fugido. Ele ficou desesperado, porque se eles tivessem de fato fugido, ele teria que pagar com a própria vida dele. Portanto, ele puxou da espada ali na hora do desespero, ele ia tirar a própria vida dele, né? Desesperado, porque ele teria que dar conta daqueles presos, caso os presos tivessem fugido. Mas o texto bíblico diz, então, no versículo 28, diz o seguinte: mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. Né? Então, Paulo, ele, em alta voz ali, ele bradou para aquele carcereiro que aquele carcereiro, então, não tirasse a sua própria vida, né? Porque todos os prisioneiros estavam ali, nenhum deles havia fugido. E aí, então,
nós temos aqui um texto bem conhecido, né, que diz o seguinte: depois, trazendo-os para fora, disse, o carcereiro, né, levando Paulo e Silas para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? E qual foi então a resposta de Paulo, né, e de Silas? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Aula 25, áudio 3. Então, meus queridos, veja, aqui nós temos uma lição para nós, né? Primeiramente, quando estivermos passando por tribulações, por provações, até mesmo, né, como resultado muitas vezes de estarmos buscando fazer a vontade de Deus, a obra de Deus, o que nós temos a fazer não é reclamar, não é murmurar, não é procurar culpados, não é ficarmos decepcionados com Deus por permitir isso na nossa vida, não. A nossa reação deve ser orar e louvar a Deus e aguardar que Ele, no tempo dele, né, e se for a vontade dele, que Ele então abra as portas, né, e nos tire desse momento, dessa situação de tribulação a qual estamos passando. E não só Deus abriu as portas da prisão, como também Deus abriu as portas ali para que Paulo e Silas pregassem a palavra de Deus para o próprio carcereiro, né? Como a gente disse há pouco, eles disseram para aquele carcereiro: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Né? E é isso que as pessoas precisam fazer também para serem salvos. É crer no Senhor Jesus, é colocar a sua fé, a sua crença, a sua esperança no Senhor Jesus, para que sejam salvos. E a Bíblia diz aqui no versículo 32 o seguinte: e lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, Paulo e Silas pregaram a palavra de Deus ali para o carcereiro e para todos os seus familiares, né? O carcereiro até cuidou deles ali, né, lavando-lhes as feridas ali, né, dos açoites, e a seguir o texto bíblico diz, né, tudo leva a crer que era durante a noite, durante a madrugada, o carcereiro e todos os seus familiares foram batizados ali, não é? Porque creram no Senhor Jesus. Muito bem, gente. Depois, o texto bíblico traz alguns detalhes que eu não vou me deter aqui, mas o fato é que as autoridades ali da cidade de Filipos ficaram sabendo que Paulo e também possivelmente Silas eram cidadãos romanos. Portanto, por serem cidadãos romanos, eles não poderiam ter sido tratados como foram, ou seja, terem sido açoitados sem um julgamento formal, né? O cidadão romano, ele tinha o direito de um julgamento formal, de acordo com as leis romanas, de acordo com o direito romano, né? Então, as autoridades de Filipos, quando açoitaram a Paulo e a Silas e quando mandaram prendê-los, não sabiam que se tratavam de cidadãos romanos, né? E então agora, depois de tê-los açoitado, depois de havê-los prendido, as autoridades romanas que estavam ali na cidade de Filipos ficaram sabendo que se tratava de cidadãos romanos. Então o versículo 39 diz, o versículo 38 diz que eles ficaram possuídos de temor, né, quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então, foram ter com eles e lhes pediram desculpas e, relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirasse da cidade. Né? Então, desta maneira, Paulo e Silas, então, eles partiram, eles saíram ali da cidade de Filipos. E para onde eles foram? Eles foram, então, conforme está narrado aqui no capítulo 17 de Atos, eles foram para uma cidade chamada Tessalônica, ok? A cidade de Tessalônica, ainda ali na Macedônia, tá? Então, na Macedônia, primeiro eles foram para Filipos, depois eles foram para uma cidade chamada Tessalônica. E o texto bíblico diz que ali em Tessalônica,
né, diferentemente de Filipos, ao que tudo indica, havia uma sinagoga dos judeus, né? Então, como eu disse, ao que tudo indica, em Filipos não havia sinagoga, mas em Tessalônica havia uma sinagoga. E, versículo 2, Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, né? Foi procurar aos judeus. Foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Então, Paulo foi, né, para a sinagoga ali em Tessalônica, durante 3 sábados, ele começou a falar com os judeus ali, expondo as escrituras e mostrando para eles que o Messias prometido no Antigo Testamento já havia vindo, que esse Messias era Jesus, o Cristo, né? E ali Paulo foi demonstrando isso a partir das Escrituras, e o texto bíblico aqui no versículo 4 diz o seguinte: alguns deles foram persuadidos e, unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Então, o texto bíblico diz aqui que muitos judeus aceitaram a palavra. Muitos judeus acreditaram que Jesus de fato era o Cristo, era o Messias prometido lá nas páginas do Antigo Testamento, mas não apenas judeus. A Bíblia diz que uma numerosa multidão de gregos piedosos e também muitas mulheres distintas aceitaram a palavra de Deus, e assim então começou a se formar a igreja ali da cidade de Tessalônica, né? A gente sabe que depois até Paulo vai escrever 2 epístolas, as epístolas aos Tessalonicenses, que eram os irmãos que formavam a igreja dessa cidade, né, que começou a se formar então aqui com essas pessoas que se converteram. Bom, mas como não tinha vida fácil para Paulo, né, e para a sua equipe missionária, o versículo 5 diz que os judeus, porém, movidos de inveja, muitas vezes era a inveja que movia, né, os judeus contra Paulo e contra a sua equipe missionária. Então, os judeus, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade. Então, os judeus ali, com inveja, né, do movimento que Paulo e Silas e a sua equipe missionária estavam fazendo naquela cidade de Tessalônica, os judeus terminaram ali alvoroçando a cidade, né? E aí o verso 6 também tem uma frase aqui muito famosa que diz assim, clamando, né? Então os judeus ali, perante as autoridades ali na cidade de Tessalônica, clamando, eles disseram o seguinte: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Então veja aqui, né? Que frase interessante, né? Parece que já havia notícias, né? Do ministério do apóstolo Paulo. Antes até de Paulo chegar ali na cidade de Tessalônica, as pessoas já tinham ouvido dele, provavelmente, porque o texto diz: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, né? E era isso, né, gente? Eram poucos, né? Paulo, Silas, Timóteo, Lucas, Barnabé, que fez parte da primeira equipe, João Marcos, não eram muitos discípulos, mas eles faziam a obra de Deus com tal poder e com tal autoridade que eles estavam transtornando o mundo, né? E a pergunta que fica para nós hoje é a seguinte: nós que somos em tantos discípulos hoje, será que nós temos transtornado o mundo? Será que nós temos feito a diferença nesse mundo? Será que nós temos, né, incomodado o mundo? Será que nós temos sido sal da terra e luz do mundo? Será que nós temos transtornado o mundo com a mensagem do Evangelho? Penso que estamos um pouco distante disto, né, gente? Mas muito bem. O fato é que, diante dessa perseguição que se levantou também na cidade de Tessalônica, então o versículo 10 diz que durante a noite os irmãos enviaram
Paulo e Silas para a Bereia, tá? Então, veja, eles já tinham passado por Filipos, tinham ido agora para Tessalônica e novamente perseguidos, agora eles são enviados, né? Os próprios irmãos ali da cidade de Tessalônica enviaram Paulo e Silas para uma outra cidade chamada Bereia, ok? Gente, é interessante você entender que, por exemplo, essa segunda viagem missionária de Paulo, segundo o comentário que eu estou lendo aqui, ela durou em torno de 3 anos, mais ou menos. Né? Essas viagens, a gente vai narrando aqui os acontecimentos na sequência, né? Mas o fato é que esses acontecimentos foram ocorrendo, né, ao longo de vários meses, de vários anos, né? Então, a segunda viagem missionária como um todo, ela levou em torno de 3 anos, ok? Então, agora, Paulo e Silas, eles estão na cidade de Bereia. E aqui nós temos também um texto bastante interessante, que é o versículo 11 do capítulo 17, que diz o seguinte: ora, estes de Bereia, né, porque ali em Bereia, o que Paulo fez? Ele fez o que ele fazia sempre, ele se dirigiu à sinagoga dos judeus, ele foi pregar primeiramente para os judeus, né, para falar para os judeus que o Messias já tinha vindo, que o Messias era Jesus Cristo. E o texto no versículo 11 diz assim: ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. Então o texto está dizendo que os judeus que estavam na cidade de Bereia eram mais nobres que os judeus que estavam na cidade de Tessalônica. Por quê? Pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Então, os judeus ali da sinagoga de Bereia, a Bíblia diz que eles receberam a palavra de Deus com avidez, né? Eles estavam famintos, eles receberam a palavra de Deus com fome, e que eles examinavam as escrituras todos os dias para conferir se aquilo que Paulo estava falando para eles tinha de fato fundamento bíblico, tinha de fato base bíblica. Né? Então, por isso que os judeus aqui, os crentes de Bereia, a Bíblia diz que eles eram nobres, porque eles não aceitavam aquilo que Paulo estava falando apenas porque era Paulo que estava falando, mas eles examinavam as escrituras para conferir se aquilo que Paulo estava falando tinha de fato base bíblica. Então, queridos, isso aqui traz uma aplicação para nós. Nós temos que ser como os bereanos, né? Nós temos que ser crentes bereanos, que examinamos as escrituras. Você não pode acreditar no que eu, pastor Ronaldo, você não pode acreditar no que eu estou te falando só porque é o pastor Ronaldo que está falando. Você precisa pegar a sua Bíblia, abrir a sua Bíblia e conferir se o que eu estou falando tem base bíblica. E não assim somente comigo, mas com todos os pastores. As pessoas hoje estão sendo enganadas, né? Por líderes inescrupulosos, porque as pessoas não se dão ao trabalho de ler a Bíblia, as pessoas não se dão ao trabalho de estudar as Escrituras. Então nós temos que ser como esses crentes de Bereia, nós temos que examinar as Escrituras todos os dias, como diz aqui, para ver se as coisas são de fato assim, como as pessoas estão falando, como, né, os pastores estão pregando, como os líderes estão falando. Né? Hoje as pessoas estão sendo muito enganadas, né, através de muitos líderes que estão falando, às vezes, aí, em televisão, em rádio, em mídias sociais. Né? Hoje as mídias sociais estão sendo muito usadas, mas, infelizmente, muitas pessoas falando coisas totalmente fora da palavra, totalmente sem base bíblica, e as pessoas aceitando tranquilamente, sem questionar, sem examinar as escrituras para ver se as coisas são de fato assim. Então, que nós possamos aprender aqui, né, com esses bereanos, tá? E aí o versículo 12 diz, né, que com isso muitos deles creram,
mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Então, ali em Bereia, né? Então aconteceu aqui uma conversão de muita gente, né? Eles examinaram as escrituras, eles perceberam que Paulo estava falando a verdade e muitos deles creram, né? Muitos homens e inclusive muitas mulheres gregas de alta posição creram e se converteram ao Senhor Jesus e aceitaram o evangelho, aceitaram a palavra de Deus. Aula 25, áudio 4. Muito bem, queridos. Bom, muitas pessoas ali na cidade de Bereia, como eu disse há pouco, creram no evangelho. Mas, não é? Nós temos o mas aqui no versículo 13, mas logo que os judeus de Tessalônica, que foi a cidade em que Paulo havia estado antes de ir para Bereia, né? Então, os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia. Então, o que eles fizeram? Foram lá em Bereia excitar e perturbar o povo, né? Então, os judeus de Tessalônica, que foi a cidade anterior onde Paulo tinha pregado antes de ir para Bereia, quando esses judeus souberam que Paulo estava anunciando a palavra de Deus, né, então eles foram até Bereia, que era mais ou menos próximo de Tessalônica, para excitar ali, para perturbar o povo. Então, diz o texto bíblico, os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo. Então, os irmãos bereanos providenciaram para que Paulo partisse de Bereia, né, para que ele fosse embora, para que a integridade física de Paulo fosse mantida. Então você percebe que a vida de Paulo era assim, né? Ele chegava numa cidade, conseguia pregar a palavra de Deus, mas sempre havia os inimigos, os adversários do evangelho, e Paulo muitas vezes tinha que sair rápido, né, da cidade para conservar a sua integridade física. Bom, depois de sair de Bereia, Paulo vai para uma cidade importantíssima. Paulo vai para a cidade de Atenas, cidade que existe até hoje, né? Capital da Grécia, não é? Então, veja que naqueles dias a cidade de Atenas já existia e já existia há séculos, né? Uma cidade aí, uma cidade que existe há muitos séculos, uma cidade histórica, uma cidade que a gente estuda, né, até quando você estuda história secular aí, estuda-se muito sobre a Grécia antiga, né, e Atenas era a capital da Grécia aqui, e o texto bíblico diz então que Paulo foi para Atenas e o seu espírito se revoltava em face da idolatria que havia na cidade de Atenas, né, e Paulo então, versículo 17, ele dissertava na sinagoga entre os judeus piedosos, né, entre os judeus e os gentios piedosos, mas também na praça, todos os dias, né, entre os que se encontravam ali. Então, quando Paulo chega em Atenas, ele prega tanto para os judeus, na sinagoga que havia na cidade de Atenas, como prega também para os gregos, na praça ali da cidade de Atenas, né. Bom, o fato é que os filósofos, gente, Atenas era a capital da filosofia, tá? Os principais filósofos gregos, que a gente ouve falar deles até hoje, né? Platão, Aristóteles, Sócrates, eles eram gregos, e eles tinham vivido mais ou menos uns 500 anos antes de Jesus. Então, Atenas e a Grécia era o berço da filosofia, tá? Então, os filósofos que já que ainda, né, existiam, que continuavam existindo ali nos dias que Paulo foi ali pregar, eles convidam, né, o apóstolo Paulo para pregar, não é, num local chamado Areópago, tá, que era um lugar onde eles se reuniam ali, né, era uma espécie de conselho da cidade de Atenas. Então, Paulo é levado para o Areópago para pregar a palavra de Deus, né, e ali no Areópago, Paulo ele prega um famoso sermão, que eu não vou me deter aqui, porque ele é um pouquinho
um pouquinho extenso, a gente não tem tempo, mas aquele famoso sermão ao Deus desconhecido, né? Então diz aqui, olha, versículo 22, então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito, ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Então, Paulo viu ali muitos altares, né, a muitos deuses, a muitas divindades, e havia ali um altar, né, no qual havia a seguinte inscrição, ao Deus desconhecido. Então, Paulo acha aqui uma espécie de ponte, né, para pregar o evangelho, e ele fala, esse Deus aí que vocês estão adorando sem conhecer, desculpa, gente, esse Deus que vocês estão adorando sem conhecer, é este que eu estou aqui para anunciar para vocês. E aí Paulo começa a pregar, né, é um texto bem interessante, eu te incentivo a ler, não é? E então, a partir daqui, Paulo apresenta para eles o Senhor Jesus Cristo. E o texto diz que houve alguns que se agregaram a ele e que creram ali em Atenas. Ok, gente? Mas, seguindo aqui, vamos para o capítulo 18. Então, Paulo deixa a cidade de Atenas e ele vai para uma cidade também importante, que é a cidade de Corinto, tá? Então, Paulo vai para a região da Acaia, né? Uma região chamada Acaia, na qual estava ali a cidade de Corinto, e é uma cidade também importante, porque Paulo vai plantar aqui a igreja na cidade de Corinto, né? Posteriormente, o apóstolo Paulo também vai escrever cartas à igreja de Corinto, das quais nós temos duas aqui no Novo Testamento, a primeira e a segunda carta de Paulo aos Coríntios, como são conhecidas, não é? Então também é uma igreja importante, né, uma cidade importante, onde Paulo vai plantar uma igreja importante. E o texto bíblico diz que Paulo então partiu para Corinto, e lá em Corinto ele encontrou certo judeu chamado Áquila, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher. Paulo aproximou-se deles, né? Então, em Corinto, Paulo conhece esse casal, que é também importante aqui na história do Novo Testamento, né, que se tornou um casal muito próximo de Paulo, que era Áquila e Priscila, né? E Paulo então se aproxima deles ali em Corinto. Eles tinham o mesmo ofício, a mesma profissão, ou seja, eles eram fazedores de tendas, né? E Paulo passou até a morar com esse casal. E todos os sábados, lá em Corinto, Paulo ia para a sinagoga, né? E discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos, né? Os gregos aqui, geralmente, os prosélitos que haviam se convertido ao judaísmo ou simpatizantes do judaísmo. Bom, gente, o texto bíblico diz aqui para a gente, então, no versículo 5, que Paulo, ele se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus, não é? Mas o texto bíblico diz o seguinte, opondo-se eles, então, os judeus aqui, né, ou a maioria deles, se opuseram à mensagem que Paulo pregava, dizendo que o Cristo, o Messias prometido no Antigo Testamento, era Jesus, né? Então, esses judeus se opuseram a Paulo, e o que Paulo fez, né? Sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes, sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Então, como a maioria dos judeus não aceitaram o evangelho, Paulo falou, bom, eu vou então pregar aos gentios, aos não-judeus, né? E o texto bíblico diz que muitos dos coríntios, então, muitos dos habitantes ali da cidade de Corinto, ouvindo, criam e eram batizados, né? E Paulo, gente, ele permaneceu ali na cidade de Corinto, conforme está aqui em Atos 18, versículo 11, e ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Então, Paulo permaneceu
bastante tempo ali na cidade de Corinto, né? Ele permaneceu ali, segundo o texto aqui, 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Bom, aqui no versículo 18, também do capítulo 18, nos diz que, por fim, né, Paulo se despediu dos irmãos ali da cidade de Corinto, e quando Paulo saiu da cidade de Corinto, já, né, já retornando, né, já no final aqui da sua segunda viagem missionária, o que é que Paulo faz quando ele sai de Corinto? Ele leva em sua companhia aquele casal, Priscila e Áquila, que ele havia conhecido ao chegar ali na cidade de Corinto. E Paulo vai, então, juntamente com Priscila e Áquila, Paulo vai para uma cidade chamada Éfeso, que é outra cidade importante também, na qual uma igreja vai ser plantada. Paulo também vai escrever uma carta do Novo Testamento, que é a carta aos Efésios. Paulo vai escrever posteriormente para essa igreja, então vai gravando isso daí, né? Então, Paulo, Priscila e Áquila, eles chegam a Éfeso. E, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Então, Paulo começa a pregar aos judeus na sinagoga de Éfeso. Mas Paulo não ficou muito tempo ali em Éfeso, nesse momento, né, nessa segunda viagem. Depois, na terceira viagem missionária, Paulo vai para Éfeso e vai dedicar bastante tempo ali na cidade de Éfeso. Mas aqui na segunda viagem, no final da segunda viagem, Paulo passa apenas de passagem por Éfeso, né? Ele prega aos judeus. O texto diz aqui no versículo 20, rogando-lhe eles, né, no caso os judeus, que permanecesse ali mais algum tempo, não acedeu, né, não aceitou. Mas, despedindo-se, disse, se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Né? Então, Paulo, ele foi convidado pelos judeus de Éfeso a ficar mais tempo ali com eles, para falar, para ensinar a palavra de Deus. Mas Paulo não ficou, né? Ele não ficou muito tempo ali nessa passagem, nessa primeira passagem de Paulo por Éfeso, ele não passou muito tempo ali, mas ele disse para o pessoal que, se Deus quiser, né? Ele diz aqui, se Deus permitisse, ele voltaria, né? Ali para Éfeso, e é o que acontece na terceira viagem missionária de Paulo, que a gente vai ver, então, permitindo Deus, na próxima aula, né? E aí, Paulo, então a gente percebe que Paulo, ele deixa, né, ao que tudo indica aqui, ele deixa Priscila e Áquila ali em Éfeso, mas ele mesmo vai embora, né? E o versículo 22 diz aqui, chegando a Cesareia, veja que Cesareia já é lá na Palestina, então Paulo navegou, né, ali de Éfeso, né, foi lá para a Palestina, deve ter sido uma viagem longa, de navio, mas diz aqui o texto, que chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém, e tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Então, no finalzinho aqui da segunda viagem missionária de Paulo, antes até de ir para a cidade de Antioquia, né, antes até de Paulo ir para a igreja de Antioquia, que era a igreja enviadora, né, das equipes missionárias, então antes de ir para a igreja de Antioquia, que era a igreja enviadora, Paulo passa primeiro em Jerusalém, né, e saúda a igreja ali de Jerusalém, na qual estavam ali os apóstolos, né? E aí então, depois de ter passado em Jerusalém, Paulo vai para a cidade de Antioquia, que é a cidade onde Paulo tinha pastoreado com Barnabé, né? Aquela cidade onde o Senhor tinha falado para aquela igreja separar a Saulo e a Barnabé para a obra que o Senhor tinha determinado para eles. Então, no final aqui da sua segunda viagem missionária, Paulo volta para a cidade de Antioquia, provavelmente, né, mais uma vez, para prestar relatórios, para falar para os irmãos o que havia acontecido nesse tempo de viagem missionária, que ele tinha estado fora, né, para dar ali os testemunhos. Então, Paulo volta para Antioquia, né, dá ali o seu relatório e dá ali os testemunhos de tudo que tinha acontecido, certamente, e assim, então, termina a segunda viagem missionária
do apóstolo Paulo. Ok, meus queridos? Então aqui nós estamos terminando mais esta aula. Permitindo Deus, na próxima aula a gente vai falar sobre a terceira viagem missionária de Paulo, mas eu te incentivo a ouvir essa aula novamente e, se possível, dar uma olhada num mapa sobre a segunda viagem missionária, não é? Para você ir assim visualizando os lugares por onde Paulo e a equipe missionária passaram, né? E, se possível, leia os textos na Bíblia, porque isso vai ajudar a fixar, né, o entendimento, então, de tudo aquilo que a gente falou aqui para você, né, em nome do Senhor Jesus, ok? Deus abençoe muito a sua vida. Até a próxima aula, permitindo Deus, em nome de Jesus.